Olá e bem-vindos ao Calma, onde ouvimos, relaxamos e adormecemos. Esta noite começaremos uma releitura onírica do clássico A Bela e a Fera. É uma história perfeitamente outonal para guiá-lo a uma boa noite de sono. Vamos respirar fundo e deixar para trás qualquer inquietação no corpo ou na mente. Acomode-se e, enquanto se entrega à quietude, permita que sua respiração se alongue, especialmente na expiração. Concentre sua atenção na sua respiração. Deixe que o ritmo lento e constante do ar se torne uma experiência consciente e tranquilizadora. Quando falo aqui antes de cada história, tento dizer o que gostaria de ouvir se estivesse adormecendo com este programa. Sempre achei o ato de adormecer particularmente difícil. Ainda tenho noites ruins, mas aprendi a manter a calma e não me estressar. Sim, o dia seguinte pode ser mais desafiador, mas a agitação só traz mais insônia. Lembre-se, enquanto ouve, hoje, use sua respiração para acalmar o estresse, a tensão ou a preocupação. É uma forma simples e eficaz de tranquilizar o sistema nervoso e convidar o sono. Isso é ainda mais verdadeiro quando combinamos essas respirações com uma história encantadora como esta. Um conto tão antigo quanto o tempo. Então, sem mais delongas, adentre o mundo de A Bela e a Fera. Havia outrora um mercador chamado Laurent que apostara toda a sua fortuna numa frota de navios, apenas para perdê-los no mar. Como viúvo, não tinha uma esposa para receber a notícia, mas tinha 6 filhos acostumados a certos privilégios. Quando os credores bateram à porta e o rumor da ruína se espalhou, a maioria deles sofreu com a notícia. Com o passar das semanas, sem notícias dos navios, Laurent vendeu os móveis finos, a carruagem, até as joias e vestidos caros das filhas. Tiveram que deixar a mansão e mudar-se para uma cabana nos arredores da cidade. Laurent viajava frequentemente para visitar sócios e tentar reconstruir seus negócios. Enquanto isso, seus filhos, 3 rapazes e 3 moças, governavam a casa sozinhos. Embora quase adultos, os 3 rapazes e as 2 irmãs mais velhas eram inúteis em tarefas práticas. Estavam acostumados a uma vida de estudo e luxo ocioso. Caçula, Camille, era a única disposta a assumir as tarefas domésticas. Talvez por ser mais jovem ou por seu temperamento doce e resiliente. Seja como fosse, ela fez o possível para aprender a cuidar de um lar. Diferente do resto da família Laurent, pouco querida na vila, Camille não tinha muitos amigos. Para piorar, seus 5 irmãos não se esforçaram para se adaptar. Não tentaram ser úteis nem conquistar a simpatia dos vizinhos. Mas
Mas Camille pedia conselhos aos aldeões, como assar pão, costurar, cultivar um jardim, criar galinhas. Aos poucos, sua disposição para aprender conquistou a todos. Assim, ela se tornou o esteio da família. Enquanto os irmãos lutavam contra o destino, Camille mantinha a casa limpa e a mesa posta. Certo dia, após quase 2 anos nessa vida, Laurent recebeu a notícia. Um de seus navios perdidos reaparecera no porto, a carga intacta. A família exultou. Os 5 mais velhos declararam o fim de sua vida simples. Camille alegrou-se por eles, mas a notícia não lhe pareceu tão importante. Ela aprendera a amar a cabana, seu jardim cuidado e o aroma do pão fresquinho. Embora quisesse vê-los felizes, duvidava que desejasse voltar à ociosidade de antes. Gostava de ser útil para reaver seus bens. Laurent viajaria a cavalo até o porto. 2 dias de jornada. Lá poderia recuperar sua riqueza e voltar numa carruagem confortável. Antevendo a volta da prosperidade, perguntou a cada filho que presente gostaria de receber. Os mais velhos exigiram luxos. Sapatos de seda com fivelas brilhantes, chapéus adornados, capas de veludo, peles e joias. Só Camille ficou em silêncio, pensativa. Quando o pai a instou a falar, ela hesitou. Na verdade, pai, sempre sonhei em ver uma rosa. Não crescem nesta região e são tão raras e caras. Se pudesse trazer uma única rosa de qualquer cor, seria maravilhoso. Ele riu do capricho da caçula, mas concordou. Em segredo, decidira trazer também um colar ou algo do tipo. Na manhã da partida, o tempo estava bom. Camille encheu suas alforjas com provisões e despediu-se com um sorriso trêmulo. Os outros foram mais indiferentes, acostumados às viagens do pai, só pensavam nos presentes. Enquanto Laurent seguia pelo caminho boscoso banhado de luz, Camille ficou sozinha na porta, observando até ele sumir. Uma estranha apreensão a invadiu, mas ela não a mencionou. Afinal, sua sorte estava mudando. Enquanto os filhos aguardavam na cabana, Laurent dirigiu-se ao porto cheio de esperança. É claro que ainda tinha prejuízos, mas com essa carga poderia recomeçar. Talvez reconstruir sua frota. Sonhava com especiarias, sedas e outros tesouros. Foi um choque, portanto, chegar e ver seus sonhos desmoronarem. O navio estava intacto, mas a notícia de seu retorno se espalhara e os credores agiram rápido. Quando Laurent reivindicou seus bens, já haviam sido confiscados para pagar dívidas. Implorou em vão por prazos aos mercadores. No fim, estava sem dívidas
mas também sem nada. Nada para investir, muito menos para os presentes prometidos. Tão abatido que nem quis pernoitar na cidade, voltou à estrada sem provisões ou mensagens. Algumas horas do porto, a noite caiu com uma tempestade. Relâmpagos e trovões sacudiam as árvores. Seu cavalo, assustado, desviou-se para uma floresta desconhecida. Tarde demais, Lauren percebeu sua imprudência. Buscou abrigo, uma caverna, qualquer coisa, enquanto o vento uivava. Não sabia há quanto tempo vagavam, até que avistou um alto muro de pedra. Empurrou o pesado portão de ferro e entrou com o cavalo. Seguiram por uma calçada que se perdia na escuridão, com folhas voando e chuva açoitando. Mal conseguia ver a estrutura à frente. Um palácio deserto, com janelas altas e muitas salas. Um lugar intimidador para chegar sem convite, mas ele não tinha escolha. Amarrou o cavalo num recesso abrigado e bateu à porta. O som ecoou no salão vazio. Sem resposta, empurrou a porta com força e quase caiu no chão. Por um instante, ficou deitado na fria pedra, ouvindo a chuva lá fora. Pelo menos seu cavalo estava a salvo. Ao se levantar, viu um saguão imponente com escadarias curvas e armaduras como sentinelas. À frente, portas entalhadas com luz vazando por baixo. Depois de chamar em vão, avançou para a sala iluminada. Dentro, uma lareira crepitava. Havia uma mesa posta para pão, carne assada, uma jarra e uma taça. Poltronas macias, mesas com livros amontoados. Nenhum sinal do dono. Lauren sentou-se, mas logo não resistiu ao aroma da comida. Comeu tudo, bebendo o líquido delicioso da taça. Talvez o anfitrião estivesse abrigado em outro lugar. Ao terminar, recostou-se e tirou do bolso a carta sobre o navio recuperado. Que contraste com sua situação atual. Deixou o papel cair na mesa e, sem perceber, adormeceu. Dormiu a noite toda sem sonhar. Ao acordar, levou um tempo para se localizar. O fogo se apagara. A louça do jantar ainda estava lá. O dono não voltara. Envergonhado por ter invadido a casa, decidiu sair em silêncio. Afinal, a comida teria sido desperdiçada. Ao abrir as portas, a luz fraca do amanhecer revelou o salão empoeirado. Tapetes negligenciados, como se ninguém vivesse ali há anos. Escapuliu-se pela porta, sentindo-se um ladrão. Seu cavalo o aguardava, são e salvo. Deu-lhe uma maçã das provisões de Camila e seguiu pela alameda. Ao olhar para trás, viu o palácio erguendo-se sombrio. Um edifício longo e retangular,
com alas simétricas e chaminés numerosas. Perto do portão, uma roseira florescia num caramanchão, rosas cor-de-rosa, as mais belas que já vira. Lembrou-se então da promessa a Camille. Decidido a cumpri-la, cortou todas as rosas com sua faca. Uma só não bastaria. Tão absorto que não ouviu os passos. Ao se virar, viu um homem ou algo parecido, enorme, peludo, com uma camisa de linho amarrotada. O que pensa que está fazendo? Rosnou. Laurent, petrificado, balbuciou que julgara o lugar abandonado. Percebendo a fúria no olhar do homem, acrescentou que prometera as rosas à filha. O homem bista ficou em silêncio. Então, ergueu-se a plena altura. Abusou de minha hospitalidade, comeu meu jantar, dormiu em minha cadeira. Tudo isso eu perdoaria, mas você arrancou cada flor de meu rosal mais precioso, algo insubstituível para mim. Exijo reparação. Laurent confessou não ter como pagar. Então trabalhará para mim. Preciso de servos. Mas, Senhor, tenho 6 filhos. Você ou um deles. Leve essas rosas. Não me servem mais. Volte dentro de uma semana com sua decisão. Virou-se e foi embora sem olhar para trás. Laurent só pôde voltar para casa e contar o ocorrido. Talvez quando o homem se acalmasse, não o mantivesse por muito tempo. A tempestade passara e o sol outonal brilhava, incongruente com seu desespero. Os pássaros cantavam como se nada fosse. Chegou tarde à noite. Seus filhos, esperando presentes, revistaram suas alforjas. Em vez disso, ele deu a cada um uma rosa. Camille cheirou a sua, encantada. Os outros exigiram seus verdadeiros presentes. À mesa, Laurent contou tudo. A ruína, o palácio, sua dívida. Os mais velhos protestaram. Como sobreviveriam sem ele? Só Camille ficou calada. Então, para surpresa de todos, falou: irei no lugar do pai. Seus olhos encheram-se de lágrimas. Ela argumentou com lógica irrefutável. Ele era necessário em casa, ela não. Além disso, tinha habilidades domésticas. Não há outra solução, concluiu. Preparou seus poucos pertences. Quando a rosa murchou, prensou-a num livro como lembrança. Na manhã da partida, o céu estava límpido. Ela e Laurent carregaram um pequeno carroção puxado por seu cavalo leal. A jornada duraria 2 dias, com uma parada numa estalagem. Seus irmãos os observaram partir, aliviados, mas com certa admiração. O primeiro dia foi tranquilo, mas o segundo, ventoso e sombrio, com folhas secas cruzando seu caminho. Quando Laurent reconheceu o desvio para
Seu coração apertou-se. Não se preocupe, pai, disse Camille, sorrindo. Sou capaz. Tudo vai ficar bem. Ao chegarem ao portão, ele abriu-o pela última vez. Camille contemplou os jardins selvagens e os muros imponentes. Para uma moça da aldeia, era avassalador. As próprias pedras pareciam adormecidas, como à espera. Bateram e um garoto de uns 12 anos apareceu. É você o novo servo, Laurent apresentou Camille. O garoto, Gabriel, fez-lhe sinal para entrar e levou sua arca. A despedida foi emocionada, mas digna. Quando o carroção partiu, Camille ficou no salão frio, reprimindo um calafrio. Gabriel levou-a ao seu quarto, um aposento magnífico, com dossel e janela aconchegante. Acendeu o fogo e apresentou-se. Ajudo o barão. Estou contente que você veio. É solitário aqui. Explicou que o barão a receberia no dia seguinte. Por ora, trouxe-lhe um jantar simples. Exausta, Camille adormeceu rapidamente. Naquela noite, sonhou que seguia um cão pelos corredores. O animal desaparecia atrás de uma porta, revelando um homem de costas que começava a virar-se. Ela acordou sobressaltada. De manhã, Gabriel trouxe café da manhã e um recado. O barão a esperava em seu escritório. Uma hora depois, ela bateu à porta. Um homem enorme, peludo, de rosto severo, recebeu-a. Vejo que você assume a dívida do seu pai, disse. Sabe cuidar de uma casa? Camille assentiu. Ele pareceu satisfeito e entregou-lhe um chaveiro. Gabriel cuida do essencial, mas é trabalho demais para dois. Estas chaves abrem quase todas as portas, embora poucos cômodos sejam usados. Se precisar de algo, procure-me. Passo meus dias aqui ou na biblioteca. A tarefa era enorme, mas Camille não reclamou. Ao despedi-la, ele acrescentou: jantamos às 7. Fará companhia. No salão, ela examinou as chaves, impressionada. Gabriel apareceu então, oferecendo um tour. Assim começou sua nova vida. Aprendeu que o barão vivia sozinho há anos. Sua aparência feroz afastava os aldeões. Gabriel era seu único elo com o mundo. Ele é justo e bondoso, insistiu o garoto. O palácio tinha salas empoeiradas, mas apenas algumas eram usadas. A cozinha, o escritório, a entrada. E então havia a biblioteca. Quando Gabriel a deixou espiar, Camille ficou sem fôlego. Estantes até o teto, escadas móveis, lombadas em couro de todas as cores. O barão passava dias ali, cercado de livros abertos e poltronas gastas. Mantenho sempre o fogo aceso, disse Gabriel. Camille imaginou perder-se ali, inalando o aroma de tinta e papel antigo. Era intoxicante.
Camille sabia que a única maneira de progredir naquela casa negligenciada era simplesmente escolher um lugar e começar. No primeiro dia, ela e Gabriel tiraram o pó do hall de entrada e limparam a cozinha. Gabriel e o barão vinham preparando refeições simples ali há muito tempo, mas grande parte do espaço precisava de atenção. Camille não era uma cozinheira experiente, mas sentiu prazer em fazer a cozinha brilhar novamente. Enviou Gabriel à cidade com uma lista de suprimentos a serem entregues. Depois, em pé na cozinha grandiosa e silenciosa, começou a trabalhar. Bancadas não utilizadas foram limpas do pó. Panelas e frigideiras receberam o polimento necessário. O espaço frio e vazio começou a ganhar vida. Quando chegou a hora de jantar com o barão, ela havia preparado uma simples refeição de frango assado. Nada complicado, mas sentia orgulho. Com pouco tempo para se arrumar, Camille voltou ao seu quarto. Gabriel reacendera o fogo lá e ela usou sua jarra e lavatório para se refrescar, vestindo seu melhor vestido. Ao se aproximar da janela para fechar as cortinas, parou e olhou para a escuridão lá fora. O pátio estava silencioso, como em espera. Nada se mexia, nem mesmo um pássaro. Era como se os jardins estivessem sob um feitiço de quietude. Pensativamente, ajustou as cortinas de veludo e se afastou, atando para aprender sobre este lugar, pensou. Acendendo uma vela, desceu o corredor onde o crepúsculo criava sombras aveludadas, depois as escadas largas. As altas portas da sala de jantar estavam abertas. O espaço era grandioso demais para duas pessoas. Noutro tempo, certamente recebera festas reluzentes e jantares formais extravagantes. Olhando para cima, admirou o lustre de cristal que pairava como um dossel de estrelas. Gabriel colocara 2 lugares numa extremidade da longa mesa, onde o jantar estava servido. Ela chegara primeiro. Não precisou esperar muito. A figura imponente do barão apareceu desajeitadamente no vão da porta. Ele fez uma pausa, acenou brevemente em cumprimento, então indicou os 2 lugares. Camille sentou-se numa das cadeiras estofadas. Vejo que trabalhou muito hoje com Gabriel, comentou o barão, erguendo as sobrancelhas ante o farto jantar. Ele carregou um fardo pesado, sendo minha única ajuda todos esses anos. Alegro-me que você esteja aqui para dividir suas tarefas. Camille assentiu, incerta como responder. Quando devo, meu senhor? Pausou quando ele balançou a cabeça. Por favor, pode me chamar apenas de Antoine, respondeu. Não sou senhor de nada agora. Senhor deste castelo e sua coleção de relíquias empoeiradas, gracejou sombriamente. Então,
olhando em seus olhos, acrescentou: lamento que tenha vindo aqui nessas condições, mas espero que se sinta confortável. Procuro ser justo e sua companhia me agrada. Camille sorriu brevemente. Gostaria que eu organizasse a biblioteca amanhã. Não sabia se desejava que eu entrasse lá. O barão refletiu um instante e concordou. Sinta-se à vontade para pegar qualquer livro que desejar. Como disse Descartes, a leitura de todos os bons livros é como uma conversa com as mais belas inteligências dos séculos passados. Minha biblioteca tem a capacidade singular de fornecer qualquer obra que já tenha ouvido falar. É quase mágico. Surpresa com a oferta gentil e palavras civilizadas, Camille observou seu empregado de aparência incomum enquanto ele comia. Estava no castelo há apenas um dia e toda sua percepção da situação começava a mudar. Era a governanta de uma grande casa com plena independência e agora tinha acesso a uma vasta biblioteca. Talvez esse revés do destino não fosse tão sombrio como imaginara. Contemplou seu prato à luz tremeluzente do fogo, ouvindo apenas o tinir dos talheres. Jantaram em silêncio respeitoso. Mais tarde, aconchegada entre os lençóis brancos de sua cama com dossel, Camille sentiu esperança. A propriedade isolada guardava segredos intrigantes e ela ansiava por descobri-los. Virando-se, olhou as cortinas fechadas contra a noite. Dentro daquelas paredes havia uma chama mantendo o lugar aquecido. Ela podia sentir. No dia seguinte, após arrumar a cozinha, Camille aproximou-se cautelosamente da biblioteca, sabendo que Antoine estava em seu outro estudo. Parecia a hora perfeita para explorar o maravilhoso aposento, sob o pretexto de limpá-lo. Com um espanador, começou a circular metodicamente entre as pilhas de livros. Quando ia mexer em alguns volumes, Antoine apareceu. Por favor, não desfaça as pilhas nem abra livros, pediu. Camille se desculpou, afastando-se. Não precisa, tranquilizou ele. Sei que parece desorganizado, é que estou pesquisando. Então perguntou se ela escolhera algum livro. Camille admitiu sentir-se inadequada para tais obras eruditas. Antoine sorriu. Reconhecer a própria ignorância é o princípio da sabedoria, citou. Vendo sua confusão, piscou. Sócrates disse isso. Pegou um pequeno volume e o entregou. Talvez se interesse por seus diálogos. Ele valorizava as perguntas. Camille aceitou o livro com gratidão. Antes de sair, porém, perguntou: seria possível contratar aldeões para cuidar dos jardins antes do inverno? Antoine encolheu os ombros. Se Gabriel achar voluntários, mas a maioria teme estas paredes. Histórias absurdas são contadas.
sobre mim. Como suporta essa injustiça? Indignou-se ela. Já fui um homem mais belo, mas vaidoso e tolo. O desprezo que recebo é meu pagamento. Camille não insistiu, mas decidiu descobrir mais sobre seu passado. Por ora, ansiava por ler Sócrates. Ela adaptou-se rapidamente à vida de governanta, passando até a amá-la. Subornando alguns homens, conseguiu que cuidassem dos jardins, com a condição de pouparem o roseral da mãe de Antoine. Quase se arrependeu ao ouvi-lo zombar. Dizem que é um monstro, vive como um animal, mas seu dinheiro é bom. Antoine, ouvindo tudo pela janela, apenas disse: "Estou acostumado." "Como não os odeia?" exclamou Camille. Ele citou Shakespeare. "Não atisses tanto o forno da ira que venhas a te queimar." Recomendou que ela lesse suas peças. Apesar das tarefas, Camille explorava o castelo. Num quarto especial, encontrou vestidos de seda e um anel de safira, relíquias de um tempo mais feliz. Escrevia cartas ao pai, enviando até dinheiro quando Antoine insistiu em pagá-la. Como governanta, florescia, apreciando a biblioteca e a companhia inesperada do barão. Às vezes, em espelhos, Antoine lhe parecia um homem comum, até a ilusão se dissipar. Magia deste lugar, pensava. Diferente de sua aldeia, onde mendigos eram repelidos, Antoine sempre lhes dava moedas. "Por quê?" perguntou Camille. "É próprio do magnânimo estar pronto a fazer o bem", citou Aristóteles. "Preciso aprender isso." Numa noite, Antoine contou seu passado. Após perder a mãe amada, tornara-se dissoluto até uma mendiga amaldiçoá-lo. Ela disse que só encontraria liberdade na humanidade, explicou. Por décadas, buscara respostas nos livros, em vão. Camille compreendeu. Não era a sabedoria das páginas, mas sua própria transformação em homem bondoso que quebraria o feitiço. O inverno passou. Na primavera, Camille foi ao casamento da irmã e convenceu Antoine a acompanhá-la. Na aldeia, zombaram. Com essa aparência, quem se casaria com ele? Camille, furiosa, defendeu-o. "Antoine vale mais que todos vocês juntos." E então, ele mudou. Diante de todos, a fera tornou-se um homem. O vilarejo, como enfeitiçado, aceitou-o. O encanto estava quebrado. Sob o pergula, Antoine entregou-lhe o anel de safira. Como disse Copérnico, no centro de tudo está o sol. Você é meu sol. Casaram-se entre roseiras, no castelo que agora era um lar. Através da bondade, paciência e amor, encontraram a felicidade.